Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um promotor de justiça da comarca aqui em Bauru. Também ele foi presidente do Bauru Tênis Clube. Tem muita história boa para contar para a gente e é professor na área do direito penal. Vamos conversar com Luiz Carlos Gonçalves Filho, também conhecido como Godot. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Mara. Muito obrigado por participar aqui do nosso querido Diário do Brasil TV, aqui no Conversa Diária. Eu estou à disposição, mas desde o início já agradeço esse honroso convite, externando um abraço muito carinhoso ao amigo Renato. A gente agradece em nome de toda a equipe, em nome do Renato, por aceitar o nosso convite e falar um pouco da sua história de vida, inclusive profissional. Gostaria que você apresentasse esse bauruense que faz história na cidade, não somente na questão, na área do direito, mas também na área, do esporte, enfim. Mas antes, falando um pouquinho do bauruense em relação à família. Por favor, se apresente para nós. Muito obrigado. Mara, eu sou bauruense. Nasci aqui na nossa querida terra, estudei em Bauru, eu me casei em Bauru, eu iniciei minha carreira no fórum, primeiramente como estagiário, depois como escrevente do Poder Judiciário, tudo isso em Bauru. Até que no ano de 1990 eu iniciei minha carreira como promotor de justiça, exatamente em 31 de outubro de 90. Paralelamente a isso, eu frequentei muito o Bauru Tênis Clube, estudei na Faculdade de Direito de Bauru, Instituição Toledo de Ensino, frequentei os Jogos do Noroeste e hoje a gente acompanha o clube na condição de conselheiro, o Clube Esporte Clube Noroeste. Já há muitos anos tenho a honra de ser colega do nosso querido Renato Zaiden, no conselho do Bauru Tênis Clube, um conselho muito atuante, que junto com a diretoria, é claro, com o trabalho da diretoria, vê o Bauru Tênis Clube prosperar a cada dia. O senhor mencionou que fez família, tem família aqui na cidade, e no bastidor estava me contando que 2 filhos, inclusive um deles atua na área que o senhor escolheu também aí, na área do direito? Sim, com certeza. Eu me casei com a Maria Clara, uma pessoa maravilhosa, e com ela nós temos 2 filhos. João Pedro, hoje com seus 31 anos, casado com a Alexa, nos deu um netinho, o Martim, que hoje tem 2 anos, e minha filha Estela, que é hoje advogada. João Pedro é engenheiro de produção, é empreendedor, trabalha na empresa Polimáquinas e minha filha Estela foi minha aluna na faculdade, foi minha estagiária e hoje atua de forma brilhante na condição de advogada. Uma curiosidade que logo aqui nos bastidores também perguntei o porquê do apelido Godot. As pessoas me perguntam sempre isso sempre me acompanhou, desde sempre. Quando fui fazer o exame oral do Ministério Público, também me fizeram essa pergunta, também fui identificado como Godot, na verdade é apelido de criança. A minha irmã Dulce, ela não conseguia ainda pronunciar corretamente o gordo, ela falava o godo, o godo. Godot ficou sempre com várias passagens muito engraçadas. Tive carteirinha de sócio-atleta do Luso como jogador de basquete, com o nome Godofredo, já fui identificado em eventos do Ministério Público como Godofredo. Algumas pessoas me chamam de Godofredo, então eu acho que isso identifica muito a minha pessoa. Meus próximos, todos meus amigos, inclusive os alunos na faculdade e os colegas de Ministério Público, todos eles me chamam de Godot. Então assim vou seguir também o chamando de Godot. Muito obrigado, Mara. O senhor menciona também que gosta muito da questão do esporte. Presidiu, inclusive, o Bauru Tênis Clube. Eu gostaria que falasse sobre essa passagem, a importância do esporte na sua vida e como foi também atuar como presidente dessa instituição.
Acho que isso aconteceu sempre de forma muito espontânea. Mesmo quando garotinho ali, criança, pré-adolescência, eu sempre gostei muito do esporte. Só depois, quando adulto, é que a gente começa a dar aquele contexto de disciplina, de treinamento, de necessidade de se ter uma condição de saúde e uma estrutura muscular, como se diz hoje, que me permita uma boa qualidade de vida. Mas eu sempre joguei futebol, desde sempre. Sempre gostei muito de correr. Faço musculação por obrigação. Já é um tópico que não me agrada muito, porque prefiro as atividades ao ar livre, que são aeróbicas e que, na verdade, me são mais prazerosas. Hoje eu jogo bola no clube, no Bauru Tênis Clube, pratico um pouquinho de corrida e aos domingos gosto muito de pedalar pelas trilhas de Bauru e região, todos os domingos, com chuva ou com sol, juntamente com vários amigos, André Dabos, Xavier, Luiz Pegoraro, todos eles me concedem a companhia. É um domingo sempre muito prazeroso, é um esporte muito gostoso. E pensando em gestão do período que atuou, então continua atuando também no Noroeste, é isso? No Noroeste, eu sou membro do Conselho Deliberativo. Uhum. E lá atuo nas reuniões, é claro, frequentando todos os jogos. Para mim é uma satisfação muito grande contar com a sorte, desde a antiga Bezinha, a categoria mais distante da primeira divisão. Fui na final, estive lá, depois na A2, depois na A1. Estive em todas as finais, fomos a Santos, assistimos lá presencialmente a disputa de pênaltis, acompanhamos os jogos do Noroeste neste ano de 2025, agora na primeira divisão novamente, e se Deus quiser, no próximo ano aí, uma tabela um pouquinho mais enxuta, mas com a presença do Santos em Bauru, se Deus quiser, pelo sorteio, me parece que o Noroeste vai contar com a sorte e, portanto, a gente vai lutar para permanecer na primeira divisão. Saindo da esfera do esporte, Claro. entrando na área jurídica, a sua atuação que gostaria de saber se essa escolha, qual foi o momento, se já tinha essa intenção desde muito menino, ou teve algum momento em particular, e também como que é a sua rotina em relação, como que descreve, né, na área jurídica essa rotina? Eu diria que exatamente para que eu ingressasse no mundo jurídico, eu tive a sorte de ser abençoado por Deus. Numa tarde de sábado, a gente jogava ali o futebol no clube, no Bauru Tênis Clube, quando, de repente, o meu querido doutor Otacílio Garmes tomou conhecimento de que eu já fazia meu primeiro ano na faculdade de Direito. E de pronto, espontaneamente, ele me perguntou se eu gostaria de ser estagiário do Ministério Público. Mas eu disse a ele que eu não sabia o que era Ministério Público. Ele deu uma gargalhada e disse: segunda-feira você coloca um paletó e uma gravata e se apresenta no primeiro andar do Fórum da Bela Vista. Foi exatamente assim que eu acabei conhecendo a Justiça, o Ministério Público, de forma muito especial. Então ficou acertado que na segunda eu deveria iniciar lá o meu estágio. Mas, por conta dos acasos da vida, ao chegar na sala do Dr. Otacílio, no primeiro andar do fórum, ao lado ali do Dr. Euclides Calil, já havia uma pessoa ocupando o cargo de estagiário. De forma que então ele me pegou pela mão e me levou no terceiro andar e perguntou ao colega José Haroldo Martins Segala se ele precisava de um estagiário. A única pergunta que me fizeram é se eu sabia datilografar. Vejam que mundo a gente vivia lá atrás. Eu tinha lá o meu diplominha na aula Progresso, de datilografia. Já havia atuado 2 anos em banco, no Banco Comint, que foi liquidado. E eu iniciei então meu estágio com o Dr. Segala, querido professor de Direito Penal, depois me concedeu várias oportunidades na vida, e a gente tinha em comum o Ministério Público, o Bauru Tênis Clube e o Esporte Clube Noroeste. Então as coisas aconteciam assim de uma forma muito tranquila e muito espontânea. Até aproveitando essa sua deixa, o Claro. que é o Ministério Público? Então, eu já gostaria de ouvir no seu olhar, depois desse aprendizado, também por que escolheu o direito penal.
O Ministério Público é uma instituição maravilhosa. Eu gostaria de colocar assim com ideias bastante informais. O Ministério Público é o titular da ação penal, como regra na nossa Constituição Federal. O Ministério Público é aquele representante que tem que promover a ação penal contra as pessoas que acabam praticando infrações penais. Alguém tem que representar a sociedade e impulsionar esse processo de uma forma também bastante direta, representando a vítima que teve algum interesse ou algum patrimônio lesado. O Ministério Público é uma instituição apaixonante, uma instituição com regramento constitucional bastante considerado, bastante importante, de forma que é uma profissão que, com pouco contato, a gente se apaixona por ela. E o motivo da escolha, né, como do direito penal e o mestrado também contribui para o seu desempenho? De que forma? Sim, com certeza. Então a gente está lá no primeiro ano da faculdade, muito imaturo, vendo as coisas pela primeira vez, assim, de forma muito inédita, até que num determinado momento eu iniciei minhas aulas com o professor José Haroldo Martins Segala. Foi ali que eu me encantei com o manual do professor Júlio Fabrini Mirabete. Os temas me pareciam mais claros na minha forma de raciocinar, no meu raciocínio lógico-jurídico. Eu fui me encantando e, é claro, com o início do estágio, que era específico de direito penal, então eu acabei me dedicando com maior energia aos temas de direito penal e processo penal. E uma coisa puxa a outra, na medida em que a gente se dedica, o gosto e a paixão, ela também aumenta de forma proporcional. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Fui me encantando, fui assistindo os júris com o Dr. José Haroldo, fui debatendo temas de execução penal com o Dr. Otacílio, com vários outros promotores e juízes que me concederam o apoio e a honra de, ao final, ser aprovado no concurso. E quais são os desafios, o que gosta, né, de levar e contribuir para os alunos? Como o senhor mencionou, também leciona nessa área, né, do direito penal. E, na atualidade, quais são os desafios que o senhor observa e de que forma contribui com eles? Eu diria que lecionar na faculdade de Direito, a educação, a docência, é uma paixão. Não existe como a pessoa fazê-lo por obrigação. A docência não permite delegação. A gente está lá no modelo da IT, da Faculdade de Direito, de forma presencial e atuando sem nenhuma forma de delegação. Isso realmente exige empenho, mas na medida em que a gente tem a paixão pelo que faz, tudo isso ocorre de forma bastante suave. Eu tenho paixão pela faculdade. Hoje entreguei as notas da segunda prova desse segundo semestre. A prova foi aplicada ontem às 9 horas da manhã, antes de vir aqui a essa prazerosa entrevista, esse bate-papo. Eu entreguei todas as notas aos meus alunos. Eu diria que gosto de um excelente relacionamento com os meus alunos, não tenho dificuldade, não tenho problemas disciplinares, não tenho atritos com os alunos, mas faço de forma bastante empenhada as minhas aulas. Fiz mestrado na PUC, tenho o mestrado há muitos anos, acabei interrompendo o doutorado, mas a minha experiência, o meu dia a dia na promotoria, mais o meu mestrado, mais a minha experiência, graças a Deus me permitem ter uma aula bastante tranquila com meus alunos da faculdade. Lecionar, então, está entre umas das suas paixões? Com certeza, uma das maiores. Em relação, pensando também em desafios, quais encontra hoje no Ministério Público, na sua opinião, e o que mais te marcou nessa sua trajetória? Então, me permite, a grande dificuldade hoje na docência, como professor, está no fato de que o professor tem que saber lidar com o fato da informação ter sido democratizada. Durante a maior parte do período como professor, a gente tinha informação e levava ao aluno.
Hoje isso não é mais possível, porque a inteligência artificial, a internet e todos os recursos permitem, em muitas oportunidades, que o aluno tenha a informação mais rápido do que o próprio professor. Então, esse modelo precisa ser ajustado. Dentro do Ministério Público, eu vejo um momento bastante difícil, a gente tem aí situações bastante polarizadas, questões que realmente dificultam a atuação de qualquer profissional do direito. Acho que hoje são momentos em que a cautela, o estudo, a serenidade, elas são muito importantes para que se consiga, para que o promotor ou a promotora consigam combater a criminalidade. São temas de altíssima complexidade. Então, para eu defender uma colocação aqui, eu precisaria fazer colocações que demandariam bastante tempo, né? O porquê da criminalidade. Em primeiro lugar, já dizendo, são vários tipos de criminalidade. Algum que o senhor poderia compartilhar conosco, dentro da sua visão? São dois contextos diferentes. Né? A gente tem a criminalidade voltada para aquelas pessoas que são excluídas socialmente, tiveram pouca oportunidade, nasceram desprovidas de estudo, de propriedade, de pai e mãe. Então, estas é uma violência urbana que atinge o patrimônio. Ela precisa de um tipo de combate e de um tipo de terapêutica penal para ela ser sanada. O ser humano tem que aprender a trabalhar, tem que aprender a produzir, tem que aprender a escrever. Esse seria o carro-chefe. Mas temos um outro problema que hoje é muito bem trabalhado. Bauru inicia, neste ano de 2025, com 2 varas de violência doméstica. Violência doméstica está na classe média, violência doméstica está na classe mais abastada. O primeiro problema do assalto, da criminalidade, do tráfico, envolve aqueles que são menos abastados. Então, a criminalidade, para quem estuda um pouco, ela varia de setor e de assunto. Então, nós temos a criminalidade violenta em relação ao patrimônio, a criminalidade em relação à violência doméstica, que é a maior violência do mundo, e nós temos outros problemas de ordem sexual, de ordem intelectual, crimes de sonegação fiscal. São contextos bem diferentes. A criminalidade exige uma conversa diária aqui muito específica. E como que é atuar na comarca de Bauru? E o direito, inclusive penal, ele evoluiu nos últimos anos, no seu olhar? Como que o senhor enxerga esse cenário atual? Isso, eu atuo em Bauru desde 97, então já estou aqui há 28 anos, né, desde 97, e todo esse tempo como titular de uma promotoria de execuções penais. Então, eu e meus colegas na área de execução penal, o colega Jerônimo Crepaldi Júnior e o colega Carlos Eduardo Imaizumi, nós atuamos num setor de vara de execuções. Temos também um colega regional, Luiz Cláudio Davanço, que atua exatamente no DECRIM, que é uma macro-região de execução penal, por assuntos. E isso nos permite também atuar em outras promotorias regionais, na medida em que o Ministério Público tem hoje quase 500 cargos abertos, cargos vagos. Então isso exige que a gente faça um esforço aí para acumular outros setores na área civil, na área da infância, na área do júri, na área do conhecimento, na área da improbidade. Então a gente faz todo esse percurso de forma regional, mas especificamente minha área é de execução penal. Em relação à promotoria eleitoral, é do conhecimento de todos, nós exercemos mandato de 2 anos. Até 31 de dezembro do ano seguinte, do ano de 2026, eu sou um dos 3 promotores eleitorais das zonas eleitorais da comarca de Bauru região. E no seu olhar também, como que é atuar, né? Ou melhor dizendo, o que precisa mudar na área penal para ter maior eficiência ou mais agilidade, pensando aqui não somente na questão da nossa cidade,
mas no todo, na questão da justiça? Acho que o ponto nevrálgico que poderia dar maior resultado é o do investimento. Em todos os setores, desde a qualificação dos profissionais que atuam no direito, até em investimentos em altíssima tecnologia, tudo isso tornaria o direito penal uma ferramenta mais efetiva. E acredito que, na medida do possível, essas coisas vão acontecendo. Há um grande investimento no setor prisional, há inovações que estão acontecendo aí de forma muito rápida nas varas de violência doméstica, como já foi citado, nos núcleos, no NAV, no núcleo de atendimento à violência doméstica, à pessoa. Então, eu acredito que há sim uma intenção do Estado, uma busca incessante por melhorias. Acontece que a sociedade também evolui, se modifica para melhor ou para pior, também com grande empenho. Então, muitas vezes, o Estado não tem ferramentas que possam acompanhar todas essas modificações e necessidades. A gente aprimora, mas o Estado e a sociedade crescem. A gente melhora e os problemas vão surgindo. É uma busca incessante para que se possa prestar um bom serviço. Como o que o senhor mais admira no Ministério Público e como lida também nas pressões do seu trabalho do dia a dia. Mas antes nós vamos para um rápido intervalo e o senhor já responde já para nós. Então você continue com a gente e não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o promotor de justiça, o Godot, como assim é mais conhecido. E antes do intervalo, havia perguntado em relação à sua admiração do Ministério Público, o que mais admira, e também as pressões no seu trabalho, no dia a dia, como que lida e faz para realmente equilibrar. Tanto a questão do trabalho, também com as aulas, enfim, como que faz para lidar no seu dia a dia? Mara, no início a gente realmente tem uma percepção maior das pressões, mas com os meus 35 anos a gente vai percebendo que são momentos mais marcantes que a gente pode perceber pressão no resultado. Então, eu fiz nos últimos 5 anos alguns júris, quando eu então percebi que havia uma cobrança bastante significativa por resultados. Mas, com certeza, para a gente tentar transmitir para os amigos do Conversa Diária, o nosso dia a dia não traz grandes dificuldades no que se refere a uma pressão social, emocional. A gente, graças a Deus, trabalha com bastante tranquilidade. Essa é a nossa verdade. Em relação à admiração que eu tenho pelo Ministério Público, está no fato de que há um concurso que seleciona um grupo bastante preparado para exercer a função de promotor de justiça, a exemplo de todas as outras carreiras, é claro. Então se tem aí um número muito grande de candidatos, de concurseiros, mas ao final, mesmo não se preenchendo uma parte significativa das vagas que estão aí à disposição de todos, acaba se fazendo um corpo de profissionais bastante qualificado. O que eu admiro no Ministério Público de forma muito pontual é que o promotor de justiça tem lá a sua função, ela é respeitada, o colega sendo bastante equilibrado e adequado, ele atuando dentro daquilo que se espera, legislação, jurisprudência e padrões, ele não tem dificuldade nenhuma e isso traz um bônus, porque a gente não teria, entre aspas, subordinação hierárquica a um determinado chefe. O procurador-geral, ele dirige a instituição de uma forma bastante administrativa, a competência se limita a isso e não a interferir na atuação na linha de frente dos promotores em cada processo. Então isso é muito bacana, a gente desde o início na carreira tem bastante autonomia para fazer aquilo que tem que ser feito, desde que ou seja dentro dos padrões que se espera para a justiça criminal.
Com toda a sua trajetória, sua experiência, para quem está iniciando na carreira na área do direito, qual dica deixa e compartilha, inclusive, com os seus alunos, para que eles sejam mais assertivos, né, na decisão, inclusive, ao seguir essa carreira e também quando estiverem atuando, terem mais sucesso, vamos dizer assim? Eu imagino que, embora os modelos, né, eles são variados, né, de pessoa a pessoa, no dia a dia, lá na faculdade, eu incentivo os alunos a conhecerem o direito de uma forma em que eles se apaixonem pelos temas que estão sendo mostrados. Isso acontece quando o aluno já faz de uma forma bastante dificultosa. Isso cria um bloqueio nessa relação de afeto, de interesse, de gosto, exatamente, pelas questões do direito. Da forma como a gente apresenta, incentivando os alunos a estudarem, a irem às audiências, a conhecerem casos concretos, eu acho que isso facilita e aproxima o cidadão da vontade realmente de querer aprender a matéria do direito penal. Então, eu acho que isso é determinante, a pessoa aprender a gostar do direito penal. E isso acontece espontaneamente, mas sempre procurando, lendo, debatendo, compreendendo, porque o segredo é criar no aluno o raciocínio lógico-jurídico. Quando ele tem, ele deslancha e vai embora. O aluno que tem dificuldade para entender, ele vai criando sempre dificuldades e mais cedo ou mais tarde ele para. Compreendi. E nos bastidores aqui eu observei, nós conversando, que o senhor também é um homem de fé. E isso contribui de alguma forma também para as suas relações, inclusive profissional? Sim, bastante, né? Nessa terça-feira, na Catedral, eu e a Maria Clara, nós assumimos como o casal responsável da nossa equipe de Nossa Senhora de Fátima, uma missa muito bacana, rezada pelo Padre Wellington na Catedral, na terça-feira, e acho que a formação espiritual, a fé, ela mostra uma vida mais digna, mais correta, mais justa, certo? Acima de tudo, sempre temente a Deus e acreditando nas coisas pela fé. Estamos chegando ao final do bate-papo do Conversa Diária. Algo que não foi perguntado e gostaria de compartilhar conosco, e já aproveitando, gostaria que deixasse um recado para quem nos acompanha, do Conversa Diária. Fique muito à vontade. Eu gostaria de registrar aqui no Conversa Diária que nós estamos sempre à disposição. Eu atuo no sistema prisional, na área do direito penal, então a gente está lá na Avenida Getúlio Vargas, 21120, sala 204, segundo andar do prédio, onde estão todos os promotores de justiça. A gente atende, a gente recebe, sempre à disposição de todos, em especial, Mara, é claro, da sua equipe aqui, mais uma vez enviando aquele abraço fraternal ao meu colega de conselho, Renato Zaine. Muito obrigada pela sua participação, né? Desejo tudo de melhor, sucesso. Muito obrigado, Mara. Então, hoje nós conversamos com Luiz Carlos Gonçalves Filho, mais conhecido como Godô, promotor de justiça na comarca aqui de Bauru. Eu agradeço a você que nos acompanhou até o final desse bate-papo e até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Tchau, tchau.